dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Flávio Nakaoka, sou presidente da ABJAICA, que é a Associação dos Bolsistas da JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. E hoje nós temos um bate-papo com o senhor Takashi Yamauchi. Eu falo que ele é o vovô do terceiro setor, aí ele fica bravo. Eu falei, então tá, o pai do terceiro setor. A live de hoje contribui com os ODS 16 e 17, né, paz, justiça e instituições eficazes, e a parcerias e meio de implementação. Hoje nós temos um bate-papo e num formato de tirar dúvidas mesmo, né? O objetivo desta live é que possamos criar um tutorial online aí com o Takashi, para que as entidades saibam quais são os passos que nós temos que seguir, né? Quando eu conheci o Takashi, eu estava numa reunião na associação que eu participo, na associação japonesa, e chegou uma doação de tofu, né, queijo de soja. Um fabricante estava doando para um evento nosso. E aí o Takashi viu, né, aquela doação e perguntou para mim, né, como é que você recebe essa doação? Aí eu falei assim, viu, Marisa? Eu falei assim, eu recebo a doação assim, ó, arigatô, né? Ele falou, não, tá errado. E começou lá a puxada de orelha, né? E desde então, a gente vem trabalhando aí para deixar a associação, as entidades do terceiro setor dentro da lei. Então, depois da vinheta, nós vamos voltar com as palavras de abertura aqui das autoridades presentes. Obrigado. Bom, a primeira a fazer a abertura aqui vai ser a secretária da Assistência Social e Inclusão Social de São Caetano do Sul, SEAIS, né? Marisa Catalão. Marisa, tudo certo aí? Bom dia, tudo excelente. Obrigado pela presença, viu, Marisa? Imagina, é um prazer. Parceria. Por favor, suas palavras de abertura para nossa live aqui. Obrigado. Só não vou falar em japonês, tá? Bom dia a todos. É um prazer muito grande poder estar participando desse evento, os desafios do terceiro setor, que são realmente muitos, mas muitos desafios na época que nós estamos vivendo. Queria parabenizar o presidente da ABJAICA, meu amigo Nakaoka, também cumprimentar o palestrante Takashi Yamauchi, o presidente da OAB de São Caetano do Sul, Dr. João Paulo, o nosso prefeito, Tite Campanella, e eu falo em nome da Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul, onde nós vivenciamos diariamente com o terceiro setor. E nesse momento de pandemia, está muito difícil, muito complicado, porque primeiro que o sonho de consumo seria poder estarmos todo mundo participando ativamente, presencialmente, onde funciona muito, mas muito bem todas as instituições que nós temos em São Caetano. E hoje nós temos algumas instituições que não têm condições de estar funcionando. Isso não quer dizer que não esteja funcionando presencial, mas estão funcionando de outras maneiras, remotamente, e os desafios começam aí, né? Porque atividades, eventos, angariar fundos, buscar parceria, e hoje, com a pandemia, a gente percebe, assim, a grande dificuldade que é e que está sendo para continuar realmente com as instituições oferecendo de bom, de melhor que nós temos aqui em São Caetano, e a gente percebe isso, que precisa realmente, sabe, Nakaoka, existir esses bate-papos, esses eventos, quiçá logo nós consigamos fazer presencial, sentir o calor humano, né, muito legal, e a importância da gente estar trabalhando em parceria, né, nós, enquanto Poder Executivo, nós temos que estar muito junto com vocês, nós precisamos do terceiro setor, como o terceiro setor precisa do executivo, da prefeitura, nós precisamos de vocês. E isso a gente percebe que a parceria já existe há muito tempo. O nosso prefeito, o Tite Campanella, ele está assim muito, mas muito sempre presente, incentivando, colaborando. E assim, eu gostaria realmente de desejar assim, uma boa sorte neste evento de hoje, que venham outros eventos,
Já conversei muito com o pessoal dos Conselhos Municipal da Criança e do Adolescente, da Assistência Social, para nós fazermos um evento assim que der condições de orientar e capacitar em buscar recursos fora, em fazer projetos. Nós temos o Fundo Municipal, tanto da criança e do adolescente, como o Fundo Municipal do idoso, que as pessoas podem utilizar até 6% do imposto de renda devido e fazer a doação para esses fundos, e as instituições vão, através desses fundos, fazer projetos e implementar cada vez mais as instituições. Então, recebo carinho, os braços abertos da Prefeitura, da Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Eu sempre falo que nós somos parceiros, nós somos uma via de duas mãos, uma que vai e uma que vem. E é isso aí, gente. Vamos continuar, porque os desafios são imensos e enormes. E, se Deus quiser, todo mundo vacinado, a gente consiga realmente falar que voltar tudo ao normal vai ser meio difícil, né? Porque acho que a gente até acabou se acostumando, né, com tudo isso que está acontecendo. Mas vamos em frente e contem sempre com a Prefeitura e com a Secretaria. E parabéns, NACA, esse incentivo de fazer um evento desse porte, e contem sempre com a gente. Bom dia e bom evento. Obrigado, Marisa. Obrigada a você pelo convite. É uma honra e um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, dando continuidade, vou chamar aqui o vereador de São Caetano, senhor Rodney Cláudio Alexandre, vereador aqui da cidade de São Caetano. Rodney, está com o microfone ligado, Rodney? Bom dia. Bom dia, Rodney. Como é que você está, meu amigo Nakaoka? Nosso suplente à vereança, nosso vereador sempre da comunidade, os nossos representantes Obrigado pelo convite, Nakaoka. Gostaria de agradecer todo esse carinho. Me coloco aqui à disposição. Primeiro, gostaria de saudar, né, palestrante senhor Takashi, a Secretaria de Assistência Social Marisa Catalão, nosso prefeito Tite Campanella, o presidente da OAB, doutor João Paulo, e o nosso suplente a vereador aqui de São Caetano, o senhor Nakaoka. Muito obrigado pelo convite. Confesso que gosto muito desse tema, né, o terceiro setor. Gosto bastante de participar. Estou envolvido aqui em algumas associações de bairros em São Caetano. Eu acho que é um setor de extrema importância na cidade, no estado, no país, que a gente tem que ter os olhos bem abertos e o coração também, para que a gente possa ajudar. Me coloco aqui à disposição, coloco o nosso gabinete, a Câmara Municipal à disposição para que a gente possa fazer indicações, alguns projetos de leis que possa realmente ajudar a fomentar o terceiro setor. Inclusive, num dos planos de governo que nós colocamos foi a possibilidade da gestão pública poder viabilizar alguns espaços, alguns convênios, né, espaços para que esse setor possa ser contemplado com seus locais de trabalho, enfim. Coloco aqui também o meu mandato à disposição. O Nakaoka é um grande amigo, um grande parceiro de anos, que faz um trabalho maravilhoso junto à sua comunidade, junto à sua associação. Então, o que vocês precisarem do nosso gabinete está à disposição, como também da gestão pública através do nosso prefeito Tite Campanella. Pode contar conosco. Eu confesso que é um setor extremamente rico, né, de ações aos terceiros, não só como terceiro setor, mas aos segundos e terceiros, pessoas, entidades e comunidades que realmente precisam de uma ajuda, precisam de investimento, e isso faz com que a gente torne o nosso lado social, o lado social que nessa pandemia tanto, né, se aflorou com as condições dos nossos próximos. Então, acho esse trabalho muito maravilhoso, um trabalho muito rico, e o nosso gabinete está à disposição, viu, Nakaoka? O que vocês precisarem em relação a qualquer questão legislativa está aberto mesmo. Eu já falei, esse gabinete é nosso, você faz parte disso.
É só chegar, as portas estão abertas, pode sentar na cadeira, fazer o que tiver que fazer em prol do terceiro setor. E eu agradeço mais uma vez. Vou assistir a live toda, porque me interesso muito, quero aprender. Eu acho que é necessário a gente, sim, aprender. Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades em relação a temas. Esse é um tema que eu gosto muito, porém a legalidade ainda me torna um pouco ignorante ao assunto. Então, quero Nós teremos uma aula hoje com o Takashi. Justamente, Naka. Muito obrigado pela presença, Rodney. A Marisa Catalão, ela mandou um abraço para você também, que ela não tem como vê-lo aqui no ambiente virtual, mas mandou um abração para você. Obrigado, Rodney. Estou aqui à disposição. Muito obrigado e um excelente evento. Obrigado, Naka. Obrigado. Tchau, tchau. Dando sequência, vou pedir a palavra da Cimasa, da doutora Milene, que nos ajudou aqui a organizar esse evento. Milene, por favor, suas palavras. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, é um orgulho estar participando da organização desse evento. Eu queria cumprimentar todas as autoridades presentes. Estou muito feliz da gente conseguir fazer essa união entre o poder público, terceiro setor. A gente tem vários representantes de entidades locais e espalhadas aí pelo Brasil todo junto com a gente. Isso é muito gratificante, fico muito feliz. Nós, do Cimasa, trabalhamos junto com o senhor Takashi para promover responsabilidade social, responsabilidade ambiental e desenvolvimento econômico. E essa união de poder público, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor é muito importante. Por isso que o evento de hoje é muito importante e eu espero que a gente consiga ter o desdobramento do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente vai ter hoje, que a gente consiga implementar trabalhos consistentes para o desenvolvimento de todo mundo. Eu quero disponibilizar aqui o e-mail do Cimasa, Cimasa, como S está aparecendo aí, claro? Tá, obrigada. Cimasa, scs@gmail.com. As entidades que estiverem com dificuldade, que tiverem necessidade de adaptação e adequação do estatuto, podem enviar para a gente faz esse trabalho junto com o professor Takashi de uma forma gratuita, tá? E esse aí é o start para a gente começar a trabalhar e a trabalhar da forma correta e para que todo mundo ganhe junto e cresça junto. Muito obrigada e bom evento a todos. Obrigado, Milene. Doutora Milene. Bom, na sequência nós vamos convidar o presidente da subseção de São Caetano, da OAB aqui de São Caetano, Dr. João Paulo Borges Chagas. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Nakaoka. Bom dia a todos que nos acompanham aqui e também que estão fazendo parte desse evento. Antes de mais nada, agradecer o convite do amigo, presidente da Abjaica, em convidar a OAB para participar desse evento. Também cumprimento a Marisa Catalão, né, a nossa secretária do SEAS, também representando o prefeito Tite Campanella, o vereador Rodney, representando aqui toda a Câmara Municipal, a Milene Rubira, que é presidente do Cimasa e também faz parte da nossa subseção de São Caetano do Sul, a Rosa Maria Rieira, que eu vi que está aqui conosco também, uma grande parceira, já presidente de várias entidades, também faz parte dos conselhos municipais de São Caetano do Sul, e também nosso mestre, né, o nosso palestrante, o mestre Takashi, que já palestrou na nossa subseção, tem parceria com o Cimasa, e lá naquele momento ainda que a gente podia se encontrar de forma presencial, houve um grande sucesso do evento, com mais de 100 pessoas no nosso auditório, levando conhecimento, levando, como o professor Rodney disse, né, dando oportunidade para que as entidades tenham conhecimento de como agir de forma legal, dentro da lei, dentro da legalidade, e com isso conseguir subvenções e conseguir benefícios para as entidades para trabalhar, né, junto às suas necessidades, junto às suas atuações específicas de cada entidade, cada associação e cada organização, aí, as organizações da sociedade. Queria dizer que a OAB ela está de portas abertas ao terceiro setor, sempre temos a nossa comissão de terceiro setor, já sempre dentro da nossa subseção. A OAB, como representante da advocacia, também é representante de toda a cidadania, é uma parceira das instituições, parceira das entidades e uma representante da sociedade civil. Então, sintam-se sempre abraçados pela OAB, a OAB está à disposição de vocês
para levar qualquer tipo de conhecimento jurídico, deixar as portas abertas da estrutura da Ordem dos Advogados de São Caetano do Sul para que possamos fazer parcerias de eventos, para trazer conhecimento na CAOCA, trazer sempre novidades, trazer discussões, lives, e eu quero parabenizar você por ter tido essa iniciativa e que todos que estão nos acompanhando, porque sábado de manhã, né, nem sempre todo mundo quer acordar cedo, então quem está aqui hoje realmente quer aprender mais um pouco. Então, em nome da OAB São Caetano do Sul, agradeço o convite e desejo um ótimo evento a todos. Obrigado, doutor. Dando continuidade, vou chamar aqui o representante da Sindicom de São Paulo, o senhor Josimar Alves, representando a categoria dos contabilistas. Bom dia, Josimar. Bom dia, Flávio Nakaoka. Queria aqui agradecer imensamente o convite feito ao Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo, na pessoa do nosso presidente Geraldo Carlos Lima. Gostaria de parabenizar pelo evento, parabenizar já de antemão aqui o palestrante, o senhor Takashi, né, com o qual hoje confesso que uma das primeiras palestras que vou presenciar desse palestrante, e tenho aqui grandes expectativas. Gostaria de dizer que o Sindicato dos Contabilistas, não só o sindicato, mas como todos os profissionais da contabilidade, estão de portas abertas para auxiliar as entidades do terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos de uma forma geral, dentre elas, né, as entidades do terceiro setor, garantindo, né, com que elas possam executar trabalhos de maneira sustentável, garantindo a sua imunidade ou a sua isenção, né, dependendo da sua característica, dependendo da sua área de atividade. Então, é importante ressaltar que, conforme a fala da doutora Marisa Catalão, as entidades podem receber aí incentivos fiscais, dentre eles o imposto de renda, né, que pode ser destinado. Então, é importante procurar um profissional de contabilidade, fazer parcerias, engajar esses profissionais a pedir aos seus clientes que façam essas doações, que incentivem essas doações, que também é uma forma de captação e sustentabilidade do terceiro setor. Eu, particularmente, milito apenas com entidades sem fins lucrativos, na área da contabilidade, não só as do terceiro setor, também como as isentas, e o sindicato coloca todos os seus profissionais à disposição, né, no que puder ajudar, e o sindicato também está de portas abertas. Queria agradecer mais uma vez aqui em nome do nosso presidente Geraldo Carlos Lima, muito grato pelo convite e estamos aqui ansiosos para assistir essa brilhante palestra. Obrigado, Josimar. Manda um abraço para o presidente Geraldo lá. Obrigado. E por último, não menos importante, minha amiga, vice-presidente da Abjaica, Nancy Venâncio. Olá, bom dia a todos. Obrigado aqui pelo convite. É uma honra estar participando com vocês, com as autoridades presentes, Marisa Catalão, vereador Rodinei, doutora Milene, doutor João Paulo, senhor Josimar, e principalmente agradecer pela disponibilidade do senhor Takashi Yamauchi de estar podendo fazer uma live hoje, passando todos os conhecimentos, né? Então, para nós aqui da Abjaica, vamos estar atentos, aprendendo a cada dia com todos os conhecimentos que ele vai estar passando. Agradeço muito ao nosso querido amigo aí, Flávio Nakaoka, pela organização desse evento. Muito obrigado a todos e boa live para todos. Obrigado, Nancy, pela participação aí na nossa live. Bom, sem mais delongas, queria agradecer todas as entidades apoiadoras que estão passando aqui no rodapé. Agradecer a Bruna. A Bruna está aqui nos bastidores, né, Milene? Fazendo aqui a assessoria. A doutora Bruna Tavares aqui também nos assessorando com as perguntas, tá? Pessoal, em tempos de pandemia, né, as entidades do terceiro setor estão passando por diversos desafios, né? E para nos ajudar aí a encontrar o norte, nada melhor de conversar com quem conhece, né, Marisa? Vou chamar aqui meu amigo Takashi Yamauchi.
o pai do terceiro Vamos lá. setor. Bom dia, Takashi. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Takashi é uma pessoa que, em tempos normais, viajava muito, né, Takashi? Agora a gente ainda consegue viaja. falo no ambiente virtual. Você estava numa outra live, é isso, Takashi? Vai Sim, entrar outra às 11, é isso? Isso. Estava na UAB de Guarujá, de manhã. Então, vamos lá. Bom, Takashi, vamos lá com ela. Ou não? Queria já entrar aqui para a sessão de perguntas. E vamos lá. nós temos várias pessoas de várias entidades, vou citar algumas apoiadoras, Takashi, rapidamente. Eu tenho assistido, eu tenho acompanhado a listagem Isso. Eu queria agradecer a CEAIS, a USCS, os estudantes de contabilidade, a OAB Subsede São Caetano, a JCI também, do nosso amigo Vitor Nakamura, a Agenda Nikkei do Silvio Oshiro, ajudando a divulgar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Caetano, a Mozavi, Sindicato de Contabilistas de Joinville e região, com a Fátima, FELAC Berra, que é a Federação das Associações de Apoio à JAICA, da América Latina, Patrick Pietro, e o Bunkyo, do senhor Renato Chikawa. Café Aliança. Eu queria começar, Takashi, tirando essa dúvida, né? ONG, OSC, OS, tudo terceiro setor? Sim. Não só isso, tem igreja, partido político, sindicatos, né? São denominados sem fins econômicos, né? A palavra sem fins lucrativos já morreu, né? Então, são sem fins econômicos lá. Agora, o problema maior do pessoal é o seguinte, não entender o que é o conceito do terceiro setor. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje, tá? Entender o que é essa ferramenta, como que se usa isso, para que serve isso. Eu estava assistindo agora há pouco, estava vendo a questão que foi falado sobre incentivos fiscais. E renúncia fiscal, ninguém falou nada sobre isso. É o mais importante do processo. E outra coisa é a seguinte, a grande luta que nós temos nesse processo, entender que essas ações do terceiro setor não é para fazer apenas assistencialismo. Assistencialismo faz parte? Sim, faz parte, mas não é o objetivo final do processo. O terceiro setor é uma ferramenta para promover o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Esse é o conceito que o brasileiro não sabe, então costuma ficar ainda imaginando o assistencialismo puro, por isso que aborda somente incentivos fiscais e não renúncia fiscal no processo. Então, essa diferença desse procedimento, o grande desafio disso aí é colocar esse assunto na academia de tal maneira que haja uma abordagem mais técnica desse processo, para que os jovens que estão saindo agora da academia entenda que existe uma ferramenta extremamente poderosa e importante no qual não está se usando, ou está se usando de uma forma atrofiada, sem o conceito real do processo. Esse é o grande desafio nosso, fazer com que usa esse mecanismo de uma forma como ferramenta promotora de desenvolvimento econômico e social, e não só de assistencialismo. A associação não é para fazer ou então executar o sonho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Não, não é nada disso. É uma ferramenta que vai promover com que haja um desenvolvimento equilibrado entre a sociedade civil, né, o governo e as empresas no processo. Então, esse entendimento que é complicado, tá? Takashi, eu vou chamar a doutora Milena aqui para dividir a tela com a gente, tá bom? Tá bom, tá bom. Doutora Milena do Cimasa. Oi, seu Takashi. Não, vamos lá. Tudo bom? Tudo. Takashi, você consegue deixar a tela deitada? Posso. Aê, Takashi em tela cheia agora, hein, gente? Tá bom. Takashi, toda entidade do terceiro setor precisa ter necessariamente uma utilidade pública? Não, utilidade pública já morreu, ninguém está se lembrando disso. Então, quando foi feita a lei das OCIP, a 9790 de 99, se vocês olharem o artigo 14 dela, deixou bem claro, né, que a questão da certificação de utilidades pública e OCIP, elas poderiam se acumular por prazo de 5 anos.
A partir daí, não existe mais essa classificação de utilidade pública. Então, isso que não está sendo entendido, não está sendo utilizado isso. Isso é, a utilidade pública municipal e estadual morreu, na verdade. Só que os municípios não fizeram legislações compatíveis com isso para se adequar nesse processo. Então, as organizações de 99 para cá, 5 anos depois, então 2004 para cá, 2005 para cá, na verdade, então não deveriam ter mais as utilidades públicas municipais, e deveriam ser os CIPs ou OS municipais no processo. Só que o legislativo não se preocupou, ninguém falou para eles que tem que fazer essa lei, e aí a coisa foi empurrando com a barriga, e ainda tem gente exigindo utilidade pública para poder fazer repasse ou coisa parecida com o setor público. Então, esse é o grande equívoco que existe hoje no Brasil. Tá? Bacana. E a Abjaica, Takashi, ela tem um estatuto, se eu não me engano, de 84, quando ela foi fundada. Sim, sim. Nós estamos fora da lei, Takashi? Não, imagina, o que é isso? Teve o Código Civil em 2002, mudou. Né? Teve a lei do Marco Legal em 2014, teve outra lei em 2015, teve outra lei em 2019. Você acha que está atendendo tudo isso? Lógico que não, né? Mas a grande maioria está com o estatuto desatualizado. Sim, infelizmente. Grande maioria estão com seus estatutos desatualizados, estão registrando nos cartórios documentos ilegais no processo, e aí a necessidade de sensibilizar os profissionais, principalmente as OAB, que os profissionais sejam preparados para que possam atender essa uma nova realidade que, infelizmente, não está sendo feito como deveria fazer, tá? Tá. E o primeiro passo é esse, Takashi, é atualizar o estatuto. Sim. No estatuto, são duas coisas que tem que observar bastante, tá? Não só as leis pertinentes às atividades que ela pretende fazer no processo, um dos pontos mais importantes são os objetivos da organização. Para definir a atividade econômica das atividades, o Brasil tem um Código Nacional, né, de Atividades Econômicas, chamado CNAE. E as pessoas não leem isso, não atualizam com isso. E no objetivo do estatuto, simplesmente eu falo que escreve carta de amor, e não escreve o que vai fazer realmente. Então, você vai cair na ilegalidade de qualquer jeito depois, porque não consegue ter o registro nas categorias profissionais compatíveis no processo. Aliás, assim, grande parte das entidades, por exemplo, não tem os respectivos registros nos conselhos profissionais. No caso, por exemplo, eu sou uma entidade ambiental, vou cuidar de plantar árvore, não sei o quê, tá bom. Você tem CREA? O CNPJ da entidade tem que ter registro no CREA, como organização CNPJ para trabalhar com a questão ambiental. Se não tem, exercício ilegal da profissão. Só que quando escreve lá dentro, nos objetivos da organização, como ela não é bem claro se vai fazer viveiro, vai plantar, se vai fazer produção de muda, se vai ter laboratório, o que você vai ter? Você não escreveu direito, ninguém dá para saber. Aí fica lá a associação de outras finalidades. E não serve nada. Cai no descrédito, né, Takashi? Não é descrédito, é exercício ilegal da atividade. Você não está fazendo atividade legal, então você está ilegal. Descrédito em relação ao segundo setor e à comunidade, né? Sim, né? A própria legislação, a Constituição, né? A Constituição é bem claro que o exercício da atividade profissional é livre, desde que você respeite as legislações pertinentes à sua categoria profissional. Então, a própria Constituição está obrigando a você fazer esse procedimento. E as pessoas não fazem esse registro. Takashi, eu posso colocar para o pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir, porque essa live vai ficar gravada, tá? Vamos lá, à vontade. YouTube, Facebook, depois a gente coloca até no Spotify. Takashi Yamauchi no Spotify. Vou por isso, tá bom. Primeiro passo, então, é atualizar o estatuto. Para isso, basta mandar a carta do advogado ou do presidente autorizando a reforma do estatuto. Sim. Se você mandar para nós esse documento, o estatuto em vigor, a gente faz o comentário do que esse estatuto está com problema, e tendo a autorização do advogado responsável por aquele documento, porque tem um negócio chamado de direitos autorais, então nós podemos fazer a sugestão de como tem que ser feita essa alteração. E aí nós mandamos para o pessoal. E isso não tem custo nenhum. De grátis. Grátis.
E aí você faça a sua discussão na sua comunidade, com seus responsáveis, para poder discutir essa alteração que está sendo proposta, e aí pode aceitar ou não a vontade em relação a isso, tá? Tá. Takashi, muitas entidades no terceiro setor, durante o terceiro setor na pandemia, que organizavam feijoadas, yakisoba, rifas, né? Com a pandemia eles não conseguem mais organizar isso para ter... Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é a solução, Takashi? Reformar o estatuto para quê? Não, o problema é o seguinte, quando você está fazendo essas ações para poder arrecadar algum dinheiro, é que, na verdade, está confundindo uma coisa com outra, está confundindo o clube de amigo com a necessidade real do objetivo da associação. Porque se estivesse fazendo a execução da atividade corretamente dentro do conceito de responsabilidade, não haveria essa necessidade de fazer feijoada, festinha, quermesse, coisa parecida, não. Né? O dinheiro estaria vindo automaticamente no processo. Traduzindo em miúdo, vai. As ações de assistência social ou assistencialismo, é bem claro pelas normas e legislações que não são responsabilidade. As empresas têm que ter responsabilidade. Se ela tem responsabilidade, as ações sociais, ambientais no processo é uma coisa lógica, automática, sem necessidade de convocá-los no processo. O que existe hoje é uma confusão sobre isso e o não entendimento do que é uma responsabilidade socioambiental, o que é uma ação social no processo. Essa falta de incompreensão disso que eu falei no começo, que é o conceito da organização, não tendo, vai ter que ficar fazendo churrasquinho, feijoada, vai ter que fazer essas coisas o tempo todo. Está totalmente equivocado. Tá. Então não é porque eu fui comprar feijoada lá para ajudar o negócio lá, a minha parte está pronta, eu já fiz a minha parte. Porra, deixa de ser idiota que eu falo, não é nada disso. Entendeu? Tá. Takashi, então, resumindo, é assim, se o estatuto estiver em dia, estiver regularizado, tudo certinho, as empresas, o segundo setor, têm interesse em ajudar É obrigação. Se a organização se é uma empresa responsável, se ela é responsável, ela devia estar fazendo o balanço socioambiental, que é uma norma de contabilidade de 2004, veja bem, e estaria fazendo ações sociais e ambientais de uma forma correta. E aí não adiantava você pedir para ele a ajudazinha, dar um doativo para mim, tal, que nenhuma empresa estaria dando doação coisa nenhuma. Porque se ela estivesse obedecendo a norma de contabilidade e os pré-requisitos da questão de sustentabilidade do processo, ela estaria fazendo isso automaticamente. Então, E o que ela ganha com isso, entre aspas? Além de ajudar a entidade, ela tem algum benefício? Sim, lógico, por isso que foi feita a renúncia fiscal, que não foi falado nisso em todo momento, que é muito maior que incentivo fiscal. Incentivo fiscal é sobre IR a pagar. Nós estamos falando de 3,5% do lucro operacional das empresas antes das deduções. 3,5% do lucro operacional antes das deduções, do lucro bruto. Não estamos falando de 2%, 6% do imposto a pagar, não. É uma coisa bem maior no processo. E o pessoal não está vendo isso. Entendeu? Então, por exemplo, uma GM aqui de São Caetano, ela poderia ajudar todas as entidades aqui do... Sim, não só todas as entidades, daí da sua matriz, onde que ela está, a lei é bem clara, onde atuarem 2%, desses 3,5%, 2% do operacional é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Isso é para cada revendedora que ela tem instalado em suas cidades, ela poderia estar ajudando também as revendedoras do processo. Professor, isso depende... Vamos fazer uma colocação, Fábio? Porque, assim, o que eu vejo que as entidades têm muita dificuldade é chegar para negociar, por exemplo, com uma GM, no mesmo patamar. Então, assim, parece que você está o tempo inteiro passando o chapéu. Então, assim, depois da adequação do estatuto, depois do registro dessa adequação, depois que tiver tudo certinho, o senhor tem alguma dica para dar para as entidades? Sim, por isso tem que mobilizar, a função de mobilizar
e a gente criar nos municípios, nas OAB, a Comissão do Direito do Terceiro Setor, é justamente para essa finalidade. Porque o tributarista, o advogado, são pessoas que vão ser consultados nesse processo, ou, na verdade, eles deveriam ser protagonistas de levar isso para as empresas, para que possa fazer essa adequação no processo. E hoje não, como isso não está estudado na academia, não contempla isso na grade curricular do curso de formação de Direito, Administração, Contabilidade, Economia, então, como ignora-se esse assunto, então o assunto se torna batida. E aí não é a função da associação bater na porta do empresário, seria o contrário. Era para a empresa procurarem as organizações e falar, olha, eu preciso fazer ação socioambiental de uma forma responsável, então, por favor, me ajude. Essa é a posição normal. Hoje tem uma coisa completamente distorcida. Por quê? Porque a empresa não é responsável. Por isso que foi feita a norma de responsabilidade, foi feita a norma de contabilidade, para mostrar na contabilidade como que ela é irresponsável no processo. Isso que não tem. Então, quando nós chegamos nas empresas, por exemplo, e quando a empresa me fala que já faz ação social, que já obedece, que já atende tudo, não sei o que lá, tá bom. Eu não vou discutir, não. Você, por acaso, respeita a Constituição Federal? Eu pergunto para a empresa. Lógico, eu tenho todos os alvarás, licença, não sei o quê. Não, ninguém perguntou isso, não, porra. Eu não perguntei se você comprou fiscal para tirar o alvará, licença, porra nenhuma. Acabei de perguntar se você obedece os requisitos da Constituição Federal. Aí o cara fala, por quê? É simples. Você distribui seu resultado com o funcionário? Não. Ué. Artigo 7 da Constituição Federal, inciso 11, ela está falando direito do trabalhador urbano e rural, distribuição dos seus resultados com seus funcionários. O primeiro artigo da Constituição está furando, porra. Mas é quando o cara tiver prejuízo, o funcionário vai pagar? Vai ter babaca, pelo amor de Deus, né? Por isso que existe um negócio chamado nome contabilidade. Se você levou prejuízo pela má gerência do seu negócio, o problema é teu, porra. O funcionário não tem nada a ver com isso. Agora, por isso que você tem que distribuir o resultado do valor adicionado, do que aumentou a sua empresa do ano passado para esse ano. Bem entendido. Não é só para funcionário não, tá? Para aqueles que prestarem serviços a ela também. Faz isso. Se não faz, você não é responsável nem aqui nem na China, pô. Takashi-san, em relação a leis, né, do terceiro setor, o Brasil está bem estruturado, está bem preparado? Sim, inclusive elogiado no mundo inteiro. Nós temos mais de 3.000 legislações hoje vigentes nesse segmento, só que ninguém lê, ninguém obedece. Começando pela Constituição que eu estou acabando de falar para vocês. Entendeu bem? Então, se você estivesse obedecendo a Constituição Federal, se você estivesse preocupado com essa questão socioambiental nesse mecanismo, automaticamente essa questão de você estar pedindo dinheiro para a empresa bancar alguma ação, não teria nem necessidade disso. Ao contrário, a empresa estaria chamando vocês e falando, olha, o GM da vida acabou de falar, tá, a fábrica em São Caetano, mas vendi carro, por exemplo, em Mauá. Então, das revendas que foram feitas em Mauá, a agência local, a revendedora local, deveria chamar o Conselho Municipal de Assistência Social, que poderia estar participando, que está participando via associação comercial daquele município, deveria falar assim, olha, eu fiz a venda de tal número de veículos aqui na cidade, então o equivalente desse processo é X valores, e eu quero destinar, e vocês me indicam como fazer isso. Tá, Takashi. Acabou. Existe isso que seria... Oi. Pode terminar. Isso que seria a obrigação da empresa. Perfeito. Takashi, existe alguma pertinência entre a empresa que vai doar com a entidade? Elas têm que ter mais ou menos a mesma atividade, o mesmo segmento? Não, de jeito nenhum. Depende, cada empresário tem o direito de escolher em que segmento ele quer investir. Então, essa escolha não é feita a escolha do jeito que ele quer, não. Por isso que existe o Conselho Municipal, e no Conselhos Municipais, se é saúde, educação, criança, adolescente, cultura, o que for, se discute a demanda das necessidades e o representante dele que está presente lá dentro, porque normalmente essas revendedoras estão participando através dos seus dirigentes,
lá na Associação Comercial e Industrial do seu município, e o cara está presente em todas as reuniões de todos os conselhos. E ele que deveria ser o porta-voz e trazer o seguinte: olha, criança está precisando disso, cultura está precisando disso, saúde está precisando disso, e aí as empresas podem definir e escolher em função dessa demanda e definir onde investir. O município precisa ter alguma lei específica para que isso aconteça? Não, existe a lei federal obrigando a fazer. Por que não faz? Nem de OSIC? Não, a lei municipal de qualificação de OS, OSIC, o município tem que fazer. Por isso que, como não tem essa situação, que a lei federal, a 3.204 de 2015, deixa bem claro que as ações podem ser feitas para as associações, desde que respeite a legislação 97 e 90, independe da certificação, porra. Entendi. Entendeu? Takashi, tem muita empresa do segundo setor que poderia ou deveria ser do terceiro setor? Sim, tem muitas atividades que, por falta de informação e conhecimento, estão no segundo setor, pagando imposto, ou dibrando imposto à toa. Por exemplo? Vamos pegar um caso, saúde, está lá escrito na Constituição, porra. Artigo 199 da Constituição está falando que é dever do Estado. E ela me escreve o quê? Que a iniciativa privada pode complementar o seu dever, mas a preferência é as entidades filantrópicas sem lucrativo. E no inciso 2 ele me escreve o quê? Vedado para empresas com fins lucrativos. Então, o governo não pode contratar nenhuma empresa limitada de saúde, laboratório, um monte de coisa, está vedado. Ele contrata em regime de emergência porque não teve nenhum desgraçado que estivesse lendo a Constituição Federal e montaram a empresa, pô. E aí o cara fica reclamando que está pagando imposto, que custo do Brasil é caro. Não. E isso está acontecendo em educação. O artigo 6 da Constituição Federal deixou bem claro o que é o direito social do cidadão. Então, todas as atividades do terceiro setor podem atuar nas atividades que estão mencionadas exatamente no artigo 6 da Constituição Federal. O que é o artigo 6? Direito social do cidadão brasileiro. Acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, lazer, segurança, transporte, são direitos sociais de um cidadão brasileiro. Então, essas atividades não eram para ser executadas por empresa. Nós estamos pagando caro nessas atividades todas por ignorância pura do processo. Pela legislação brasileira, é o contrário. Então, por exemplo, você pega uma casa, eu tenho financiamento de uma casa. Pô, quando construímos um apartamento, uma casa, uma coisa financiada, 42% no mínimo é tributo. E você está financiando o tributo, pô, e o governo dispensou isso. E por que está fazendo isso? Se você quiser ver lá na Caixa Econômica Federal, tem um programa chamado Sistema Associativo, falando, olha, faça associação. Porra! E os babacas não estão fazendo isso. E também tem um mito que as pessoas pensam que, se eu tiver uma associação, uma entidade de terceiro setor, eu não vou poder receber por isso eu vou atuar no segundo setor. E não é assim, né, seu Takashi? Por quê? Por isso que o Código Civil, em 2002, tirou fora a palavra sem fins lucrativos, e falou, não é sem fins lucrativos, não, lucro tem que ter. Então, é sem fins econômicos para viabilizar o negócio. Também não leram. Última legislação agora, 2019. O que o governo fez? Que você pode montar um fundo patrimonial de investimento de interesse público. Porra, o que é isso? Você pode montar um banco na sua cidade para você não ficar dependendo do sistema bancário convencional, para que com isso possa dar crédito ao sistema alternativo pessoal, porra. Takashi, as empresas, no geral, que tratam com reciclagem, com coleta seletiva, que estão no segundo setor, devem migrar por terceiro? Lógico, está pagando imposto à toa. É o problema dele. Se quiser continuar pagando imposto e não ter o crédito ambiental, ele continua com a empresa. O problema dele, pô. Só que a lei dá essa prerrogativa, porque isso está dizendo na legislação, inclusive está fora da licitação esse tipo de coisa. Então, poderia ter uma associação de catadores de trabalho, ou pode montar uma associação que ele é uma defesa ambiental, e se ele está coletando o produto e tratar esse produto para poder produzir ou reciclar esse produto, é crédito ambiental que ele não consegue hoje. Entendeu? Porque a Política Nacional dos Resíduos
trata a logística, a obrigação de todos, né? Na coleta seletiva e logística reversa. Todas essas empresas que estão nascendo, que têm esse Código Nacional de Atividade, poderiam ser do terceiro setor. Sim, lógico. Recebendo apoio das fabricantes. Sim, o cara que não está, quem montou essas empresas, também não leu a Constituição, não leu o Código Tributário, não sabe que é o terceiro setor. Eu recomendo, cara, é fria, monta a empresa, senão você vai se ferrar. Entendeu? Você imagina na questão do alimento, alimento, está na Constituição do Direito Social. Você sabia que até 2010 o brasileiro era faquir? Era o quê? Faquir. Passava fome. Porque na Constituição Federal de 88 não tinham escrito alimento como direito social. Só em 2010 que alguém acordou e falou assim, nossa, esquecemos do alimento, vamos ter que colocar. Porra, caramba, está na Constituição, porra. É um direito social. Então, o que acontece? Toda essa atividade que refere à alimentação, está isento de imposto, porra. Olha como é que é o negócio, ó. Para a produção de alimento, precisa de adubo. O Brasil não tem minerais suficientes para poder abastecer o setor de adubos. Então, o governo federal criou um artigo especial para isentar de taxa de importação de minerais para a produção do adubo, para poder baratear o custo. Só que é o seguinte, quem importou é a empresa limitada, quem beneficia a empresa limitada, quem revende a empresa limitada, quem faz a venda no final é a empresa limitada. O que tirou de isenção de imposto da fonte não adiantou nada, porque o efeito cascata de tributo depois é maior. Então, quando você chega no final do setor agrícola, quando você produz hortaliça, não sei o quê, também está isento de imposto. Só que no jeito que está hoje, o que está acontecendo? O produtor está isento de imposto, só que manda para um supermercado, paga imposto. Ou passa na mão do intermediário desgraçado, qualquer lado, da Ceasa da vida, paga imposto. Então, o que acontece? O que o governo teve a intenção de reduzir a carga tributária para que o alimento chegasse na base mais barato, por cagada de concepção do processo, todo o sistema paga tributo. Então, o alimento final brasileiro, aquele que é industrializado, nós estamos falando de 76% do custo do produto final é tributo. E o produto nativo, nós estamos falando de 38% a 40% de tributo. E era para ser zero, porra. Takashi-san, tem uma pessoa que está assistindo a gente falou que você está assistindo televisão. Ah, sim, tô. Tem alguém falando aí perto? Não, tem pessoa aqui, eu tô no meio de um restaurante aqui do hotel aqui. Ah, tá. Me tira uma dúvida, Takashi. Qual que é a importância dos conselhos? Nós temos representantes dos conselhos municipais aqui na... Não, pode deixar daquele jeito, Takashi. Não, vem aqui, eu estou no outro canto aqui. Aqui está com a luz melhor, inclusive. Vamos lá, pode falar. Qual é o papel, a importância dos conselhos municipais com os terceiros? Tá. O Conselho Municipal... Pode soltar. O Conselho Municipal é formado através de representantes de entidades da comunidade, tá? Então, o que acontece? Só pode sentar no Conselho Municipal as organizações do município e não a empresa ou uma pessoa física que pode fazer parte do Conselho, que são formados pela estrutura social organizada. Então, é importantíssimo esse processo de que os participantes dos conselhos tenham uma noção sobre isso, assim como ele esteja bem coerente em relação à conceituação da sua responsabilidade ao participar dessas reuniões, que não é para dar opinião pessoal. Opinião pessoal naquele momento não importa nada, o que importa é a opinião da coletividade que você representa, e não é para dar sugestão de opinião pessoal. E hoje tem essa confusão muito grande que o pessoal quer fazer para dar a opinião pessoal dele, pessoal, que aí não adianta nada, tá? Bacana. Takashi, eu passaria o dia
sábado inteiro conversando com você. Estão me puxando a orelha aqui, que tem muita pergunta. Vamos lá. Pode soltar o microfone, Takashi, pode soltar. Tá bom. Isso. Tá melhor? Tá melhor. Tá bom. Vamos entrar na sessão de perguntas, tá, Takashi? Vamos lá. Eu já tenho umas 10, mas eu vou deixar o pessoal perguntar um pouquinho. Você não pode perguntar. Milene, você tem algumas perguntas já selecionadas aí? Temos algumas perguntas aqui do chat. A gente teve bastante perguntas e comentários no chat. O Carlos comentou, professor Takashi, um grande desafio hoje em dia enfrentar as entidades é a utilização da norma INBCT 15, é a parte da contabilidade, né? Um dos grandes desafios que as entidades enfrentam. Sim. O maior desafio no processo é fazer com que respeite, em primeiro lugar, né, a norma de contabilidade, que é a NBCT 15, que obedeça também a norma da ABNT, que é 16.001, tá? Que são as bases de resoluções em relação à orientação sobre a questão socioambiental, tá? Ela é fundamental, tá? Certo. Temos também... Posso passar para a próxima aqui? Pode. A gente tem também a Alexandra. Associação na área de educação. Temos um professor em regime CLT. Esse professor está na diretoria da associação. É irregular? Porque no estatuto diz que a diretoria não é remunerada. Não, veja bem. Se você criou dentro do estatuto, né, a secretaria executiva e nela pode estar, né, sendo remunerada, sim, pode ser. Agora, se é conselheiro e não tem essa categoria de secretaria executiva, você não criou organograma, não criou unidade para isso, aí não pode. Então, depende de como é que ela foi elaborado o estatuto para poder dizer se pode ou não pode ser remunerado, tá? O Cipriano pergunta, a Paula pergunta, quem tem CRBio está habilitado para atuar na área ambiental do terceiro setor? Não entendi direito a pergunta, o quê? Pode repetir. Quem tem CRBio está habilitado para atuar na área ambiental do terceiro setor? Não, a engenharia ambiental, só o engenheiro ambiental, tá? Se ele tiver alguma especialização para isso, pode, tem que ter um curso, porque do bio é mais a parte biológica no processo, então ele faz parte da cadeia do processo, mas não pode ser o responsável, tá? O Cipriano, quando no estatuto de uma organização religiosa tem o termo atividades meio, pode ter um viveiro de plantas como venda? Não, ele pode ter, mas não pode vender, na verdade. Mas ninguém vai para o céu vendendo planta, infelizmente. São duas coisas separadas. Eu sei que a árvore cresce, pode chegar até o céu, mas não é para aí não, tá? Se você poder fazer o viveiro de mudas, você tem que ter o registro na Secretaria da Agricultura, de como viverista no processo, e se for muda nativa, você tem que ter autorização da coleta, da origem, da semente, das mudas, para ter a formalidade legal. Não é porque você adora a planta, vai em fundo de qualquer jeito, faz um viveiro qualquer, não é bem assim, tá? Certo. Temos aqui um comentário do Luiz, o sucesso com a destinação do IR de pessoa física nos municípios, os conselheiros têm que repassar para a entidade aquele valor por ela conquistado. Cada vez mais as entidades vão atrás dos recursos. Acho que ele quis dizer aquela questão de o repasse de verba para o município é por meio do conselho e o conselho distribui. E aí cada vez mais as entidades vão atrás do verba. Tá, aí é o seguinte, aí eu tenho outro equívoco no processo, tá? Quando tem o Fundo da Criança e Adolescente, ou incentivo à cultura, o esporte, um monte de coisa, por um grande equívoco no processo, eles fazem depósito diretamente ao fundo, que normalmente não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ, então, na verdade, ela cai na conta da prefeitura. Quando acontece isso, embaralhou tudo, não dá para saber nada. Então, se vocês quiserem separar, monte-se o fundo, baseado nas legislações federais, para que você possa ter uma personalidade jurídica independente da prefeitura, no qual o controle é do Conselho Municipal, e aí você pode depositar nesse dinheiro e ter um controle pleno do processo e não vinculado ao município, tá? Tá certo. Temos aqui Por isso também que saiu a última legislação,
A tal da 13.800 de 2019 foi a lei que botou os pingos no i nisso. Não precisa fazer via a prefeitura, tá? Tá. Temos aqui uma pergunta do Flávio Barbosa, aqui do Primeiro Jesus de São Caetano do Sul. Qual a vantagem entre ser associação ou CIP? Acho que a diferença e qual é mais vantajosa, acho que é isso que ele quer dizer. Não, bastante cuidado. Associação pode ser uma associação de interesse público ou não interesse público, a opção é da pessoa. Se a associação de interesse público tem que ser o CIP, que é a destinação. Se é uma entidade fechada ou entidade de classe, associações de classe, ela nunca vai ter prerrogativa de direitos igual ao CIP, atividade de interesse público. Então a pessoa tem que escolher, olha, eu estou montando uma organização fechada, uma associação, um clube de investimento, ou estou montando um clube de amigos, um monte de coisa tal, que não tem nada a ver com interesse público, ou vou montar uma organização que vou fazer ação de interesse público. Então tem que escolher qual caminho fazer. Isso depende dos objetivos que o grupo quer ter, tá? Certo. Aqui temos uma próxima pergunta do Edson. O que ou quais são os passos de uma organização que presta serviços socioassistenciais? Quais são os passos que essa associação deve ter para prestar esses serviços e se regularizar de uma forma rápida? Se habilitar e oferecer ao segundo setor as oportunidades de aproveitar a renúncia fiscal. E ele pergunta qual é a legislação que está prevista na renúncia fiscal. Acho que como que eles se apresentam, como é que as entidades podem ter essa jogada de conversa com o segundo setor? Então, vamos começar. A lei que regulamenta a renúncia fiscal é a Lei Federal 9.249 de 95, olha o artigo 13, parágrafo 2º, o inciso 2 e o 3. Ela é regulamentada 9.249 de 95, artigo 13, parágrafo 2º, inciso 3. E a documentação que a Receita Federal criou, a Instrução Normativa 87/96, que tem um formulário no qual a associação preenche e entrega para a empresa. Então, esse é o procedimento do pessoal. Só que para a empresa poder te doar esse processo, tem que ver qual a sua atividade fim, qual a sua atividade meio no processo, para saber de que forma que você vai poder fazer essa interface com ele de ganha-ganha no processo. Então, tem que ver qual a organização, qual a empresa, que tipo de atividade que ela faz, que tipo de interface que faz com as suas necessidades no processo, para que você possa fazer esse tipo de acordo com eles, tá? Bacana. Vamos lá. Milene, nosso tempo está terminando. O Takashi tem um outro compromisso às 11, né, Takashi? Isso, tamo aí. A próxima eu vou marcar até às 13 horas, né? Vamos lá. Queria pedir para o pessoal que tiver mais dúvidas, mandar por e-mail, né, e nós aqui encaminha para mim depois eu respondo o pessoal, tá? Takashi, só resumindo, fazendo um fechamento aqui, Takashi. Vamos colocar aqui, vamos dividir a tela com o Takashi aqui. Vamos lá. Isso. Posiciona aí, Takashi, melhor aí. É difícil enquadrar aqui. Padrão CNN, para a gente encerrar, tá, Takashi? Tá bom. Bom, eu entendi o seguinte, para passar para o pessoal que está nos assistindo. O primeiro passo é mandar uma carta autorizando a reformulação, a reforma do Estatuto. Manda o Estatuto primeiro. Esse é o primeiro passo. Isso, para a gente dar uma olhada, para a gente comentar. E se por acaso a equipe não tiver condições de adequação, aí pode mandar uma carta de autorização com o advogado responsável assinando para nós, e aí nós fazemos uma sugestão das alterações para mandarmos de volta para que o grupo estude isso, tá? De qualquer forma, a entidade ela precisa lapidar aquela parte de atividades que eles realizam, né? Isso, atividade fim, atividade meio. Perfeito, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo seria estudar aquela lei e procurar empresas que possam fazer esse benefício mútuo. Não só isso, nessa reforma do Estatuto tem que colocar os capítulos compatíveis na questão de receita, tá? Que muitas vezes as pessoas só pedem doação, não sei o que da tal,
e não descreve, o Código Civil obriga você a descrever os tipos de receita. Tá. Outra coisa no Estatuto que tem que contemplar são as leis pertinentes complementares no processo, principalmente isso vem, né, Código Takashi, Civil. com a sua observação. Isso vem Sim, quando você comenta o Estatuto, né? Exatamente. Bacana. Takashi, nós estamos entrando aqui às 11 horas, parece que tem uma outra live agora. Sim. Vou deixar você em tela cheia, Takashi. Eu queria que você falasse um sonho. Qual que é o sonho do Takashi? Em tela cheia, Takashi. O sonho não é meu, não, tá? Eu acho que é o sonho de todos, né? Vamos viver a democracia de uma forma plena. Vamos aprender a viver a democracia de uma forma plena no processo. Só isso que a gente pede, que o pessoal aprenda a trabalhar com isso, tá? Tá bom? Bacana. O evento do século, Takashi, vai ser como você pegar as entidades já preparadas, né, com as empresas que precisam do socioambiental lá, né, da responsabilidade social. Integrar com o primeiro setor também, né? Porque o governo, o município aí tem um papel-chave nessa A gente está chegando lá. A gente está chegando lá. Eu acho que o primeiro setor, Milene, ele auxilia, mas ele não pode manter para o resto da vida o terceiro setor, né, Takashi? Não, ele nem deve, mas ele promove mecanismos, né? E eu acho que, assim, o primeiro setor ele tem que estar atualizado, é o que o professor falou. As legislações estão aí, a gente é que não usa. Tem que implementar muita coisa para facilitar a sociedade a andar com as próprias pernas. E aí tem que ser E, ó, um aviso para o pessoal que está assistindo, quer aprofundar o assunto, um monte de coisa, né? Acompanhe conosco. Toda segunda, terças e quartas, às 8 horas da noite, a gente tem uma bateria de lives que a gente organiza, pode assistir. Se o grupo local precisar de algum suporte especial, também pode entrar em contato conosco e a gente pode fazer lives especialmente para a sua cidade, sua comunidade, está aberto, isso não tem custo nenhum. O que puder ajudar, nós estamos disponíveis para que possa transmitir esses conhecimentos e informação a todos que interessarem nesse processo, tá? Com relação a isso, deixa eu só falar, sabe o que a gente pode fazer, Fábio? O pessoal pode mandar no e-mail de Cimasa, eu já passei, e a gente passa os links das reuniões, passa tudo certinho. Tá bom? Takashi, tudo bem? Obrigado. Esse aqui é o certificado de participação. Olha que bonito, sim, Takashi. Sei. Bonito. Isso aqui a gente vai mandar para você, Takashi, pela sua participação aqui na nossa live. Pessoal que quiser precisar de certificado, manda um e-mail para o Cimasa que eles enviam o certificado de participação da live. Takashi, muito obrigado. Vou fazer uma divulgação aqui, ó. Sua próxima live, né? Isso. Tá? 27, é isso? Isso. Tá joia, Takashi. Bom, obrigado, você. Tá bom, obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.